Olá, pessoal. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais a questão da moeda, né? Naquela linha que nós já vimos, de que tem uma parte visível das coisas, não só a moeda, e tem uma parte invisível que é a essência. E a parte visível é a própria coisa que a gente conhece, é o acidente, digamos, né? Segundo o Aristóteles. E o Aristóteles, ele imaginava assim, esse mundo de essências, né? Ele é um mundo paralelo ao nosso mundo. Digamos que ele é a realidade e o mundo que a gente conhece é produto dessa realidade. Então existe um paralelo, digamos, entre esse mundo e o mundo de essências. Que se a gente não conhece o mundo de essências, digamos, a gente pode ter uma ideia dele pelo produto dele, que é o nosso mundo, certo? Então, se tu olha o nosso mundo, tu pode começar a imaginar como seria esse mundo de essências, né? Vamos chamar assim. Então, a gente percebe empiricamente que tem coisas que se repetem nesse mundo. Logo, elas possuem outro mundo, nesse mundo metafísico, porque tem o mundo físico e o mundo que é paralelo. Então, é um metafísico. E a metafísica justamente trata dessas coisas que estão no mundo. Naturalmente que isso é uma hipótese, né? Mas existem coisas muito diferentes que também têm a mesma essência. A gente percebe semelhanças. Então eu falei mariposa, borboleta, comparei com a moeda, né? Mas por que mariposa? Por que mariposa? Pensa assim, os nomes das coisas eles também dão uma pista, porque às vezes a pessoa vai falar, imagina assim como aparece a língua. Ela aparece muito pela intuição, né? As pessoas inventam palavras, mas inventam, vem de onde? Porque olhar para as palavras é importante. Então, quando eu digo assim, eu inventei tal coisa, né? Parece que eu criei do nada, mas se eu olhar lá o que significa a origem etimológica da palavra invento, quer dizer assim, eu ponho vento dentro e invento, certo? Então era uma coisa que já existia, ou seja, o que existia? A essência. Então qualquer invenção, ela não pode criar alguma coisa que não tenha a essência lá no mundo das essências, vocês me entendem? Então, quando uma pessoa inventa uma palavra também, ela não inventa qualquer palavra, né? E às vezes ela usa uma palavra já existente para designar uma coisa totalmente diferente, né? Por exemplo, ela diz porca para um parafuso, né? Para aquela outra parte do parafuso. É a mesma palavra de porca. Bom, algumas semelhanças elas devem ter. Então, se eu digo assim, mariposa, eu posso pensar assim, mas o que no mundo tem também que eu posso chamar de mariposa? Só para ver. Ah, por exemplo, as mulheres da noite, as mulheres que dançavam nos cabarés. E elas tinham uma magia também? Tinham, né? A magia da noite. E de dia? De dia elas se recolhiam, ficavam dormindo, ficavam até feias de dia, não suportavam mais a luz. De noite elas brilhavam no lusco-fusco. São as mariposas, né? Igual a uma borboleta da noite. E as borboletas de dia? Ah, são como essas artistas, só que agora no dia, a céu aberto. São artistas da Globo. Elas dormem de noite, de dia elas vão trabalhar. Assim como a moeda. Vocês me entendem? Nós poderíamos também perguntar o seguinte: tá bom, a gente chama mariposa para outras coisas, então elas podem ter a mesma essência. Mas será que existem outros nomes que a gente chama para mariposa também? Para essa borboleta da noite? Será que nos daria alguma pista? Tem, por exemplo, bruxa. A gente não chama de bruxa? Bruxa. Por que bruxa? Então ela tem algum parentesco com a essência da bruxa? O que é a bruxa? É uma mulher que se esconde. Ela não sai de dia. Ela se esconde. Ela só voa de noite, que nem uma mariposa. Certo? E ela tem magia? Tem magia também. Ela tem um conhecimento secreto, um conhecimento que nos atrai e ao mesmo tempo nos dá medo, a gente teme, que nem uma mariposa, né? Que nem a moeda, que nem o poder, resultado da moeda. Então, vocês entendem? Aí são coisas importantes para a gente entender, afinal, que magia é essa que a mercadoria e a moeda fazem. Elas têm um poder, elas têm uma magia. Que magia é essa que elas fazem? E como que elas conseguem fazer? Vocês me entendem? Porque vocês pensam o seguinte: a mercadoria, desde Aristóteles,
Aristóteles falou da mercadoria também. Para ver como ele não era fácil, né? O Aristóteles, ele foi uma espécie de primeiro cientista, né? Bom, deixa isso para lá. Então, o Aristóteles falou que a mercadoria, ela tem valor de uso e valor de troca. Eu já falei isso para vocês, porque o Marx fala também, certo? Mas o Marx pegou da economia, que pegou lá do Aristóteles, que viu desde Aristóteles. E o valor de uso é assim, eu tenho um casaco, eu tenho um valor de uso, para mim me proteger no inverno. Mas ele tem valor de mercado? Não, ele não é mercadoria, é um casaco que eu fiz aqui rudimentar, né? Mas logo que se revela a mercadoria, né, ele expande as ideias fixas de sua cabeça de algodão, fenômeno mais fantástico do que ele voasse que nem uma bruxa. Vocês entendem que o Marx disse da mesa lá, né? Então um casaco também, quando faço um casaco, ele passa a ter um valor de mercado, ele começa a ter fetiche. Por que ele começa a ter fetiche, pessoal? Porque ele tem um valor, ele tem um valor social. Esse valor não é o casaco, é uma coisa que o mercado atribui para ele, entende? E se eu faço um casaco agora diferente, que virou moda, em vez de ele sair R$100, ele vai sair R$1.000. E essa diferença, o que é essa diferença? É a magia da mercadoria, vocês me entendem? Porque ela agregou valor. Então, e a moeda? Primeiro, em que parte do casaco se cria essa magia? No valor de troca ou no valor. O pessoal, quando eu li Marx, no Capital que eu li, o Marx falava valor de uso, valor de troca. Agora na economia, os professores falam valor de uso, valor de uso, valor. Realmente, o valor de troca é o valor, tá correto? É o valor que a sociedade dá para uma determinada coisa, certo? E a moeda é o quê? A moeda é uma mercadoria que perdeu o valor de uso ou minimizou o valor de uso. Ela é só valor. Ela é só valor. Por que minimizou o valor de uso? Digamos que eu pegue uma cédula de R$100. Quanto que vale o papel? Não vale nada. Se ela perder valor, o que eu faço com o papel? Praticamente nada. Eu uso para queimar ou reciclo o papel. Ou então ela pode ter um valor como uma coisa histórica. Mas aí é outro departamento. Ela já não é mais... Ela já é uma outra magia. O papel em si não vale. Então, a moeda é uma mercadoria que só tem valor de troca. Ela saiu para o dia e ela só serve para o dia. Vocês me entendem? E ela é interessante porque eu carrego o valor de troca para onde eu for. Eu carrego o valor. Então, moeda é valor. Então, quando alguém diz assim... quando tu emite moeda, tu não cria valor. Não, a moeda é o próprio valor. Quando os Estados Unidos emitem dólar, eles estão criando valor para eles, certo? Se eles não provocam desvalorização do dólar por emitir muito, ninguém perde, mas eles ganham. E o que acontece? O mundo passa a ter mais valor, porque o valor não é só as mercadorias, vocês me entendem? Então, quando eu digo que tem uma bolha de capital de riqueza no mundo, uma bolha de capital volátil, ela não é virtual. Porque se ela é virtual, se a gente tirar o virtual do mundo, pessoal, o mundo praticamente desaparece. O ser humano, né, ele o valor humano não se restringe ao material. Então o valor é uma coisa que ela é mágica, ela tem uma coisa de magia ali, por exemplo. E quem sustenta essa magia do dólar? É o mundo todo, porque ele é moeda internacional, ele tem a mariposa que voa. Com a nossa valoração, com o mundo inteiro valorando, né? E a nossa moeda é uma mariposa, mas como ninguém muito valora ela, só quase nós, ela não voa além das nossas fronteiras. Recentemente ela começou a voar um pouquinho além das nossas fronteiras. Por quê? Porque tinha gente fora das nossas fronteiras valorando a nossa moeda, procurando, demandando ela, vocês me entendem? Foi essa magia que foi quebrada quando se baixou a Selic. Porque quando se baixou a Selic, se sinalizou uma outra política e o capital, o pessoal da bolha começou a sair. O que aconteceu? A nossa mariposa caiu e passou a voar só dentro do Brasil e perder valor. E quem perde valor quando a moeda perde valor é o emitente da moeda. Se o Brasil tem agora uma moeda fraca, que estava começando a voar, nós perdemos. Vocês me entendem? Bom,
essa é o fetichismo da moeda, o fetichismo do dinheiro, o fetichismo da mercadoria e depois da moeda. Que a moeda é o quê? É o valor da mercadoria que se destacou dela e virou uma coisa separada e voa. Repetindo um pouco o que eu disse no vídeo passado, a consciência disso pode, numa sociedade nova, planetária, usar essa mariposa para desenvolver todo o mundo. Porque quando a moeda surgiu, ela estava muito presa ao lastro material, mas ela se desprendeu. Então, hoje a moeda, por exemplo, ela permite que tu desenvolva completamente a África, vamos supor. Faça todas as estradas que tem que fazer, todo o esgoto que tem que fazer, todos os metrôs que tem que fazer com moeda. O que essa moeda vai dizer? Vai dizer, pode construtora construir porque eu vou te pagar. Pode dar emprego porque eu vou te pagar. Vou pagar para ti, tu vai pagar para os empregados. Pode encomendar máquinas porque eu vou te pagar. Ah, mas aí vai faltar comida para o cara que estava desempregado. Então, é por isso que a parte material, que é a oferta, né? Ela tem que acompanhar, tem que ser uma coisa planejada de tal maneira que tu não gere, por exemplo, desvalorização dessa moeda. Ou tu gere muita inflação, ou tu gere escassez de produtos naquele mercado que tu vai distribuir moeda. Vocês me entendem? Mas é perfeitamente possível. Basta que o ser humano queira fazer essa mudança na sociedade e pensar o planeta como um todo. E ter uma moeda que não seja um benefício de um país, né? Mas que seja, assim, benefício do ser humano e que seja usada nesse sentido. É isso por hoje. Obrigado.